Então vamos falar de outra coisa, porque essa CPI já não deu em nada mesmo, já não virou nada com nada, o governo já desidratou completamente. Então, vamos falar de um assunto mais agradável. Alta do combustível. Opa! A partir de hoje, volta a ser cobrada uma parte da alíquota do PIS/COFINS sobre os preços do diesel. Por conta disso, o combustível ficará cerca de 11 centavos mais caro por litro. Ai, ai, ai. Caso as distribuidoras resolvam repassar integralmente esses impostos, aí vai subir. Em outubro, haverá uma nova incidência, que somará 13 centavos por litro. Já em janeiro, aqui é por partes, o imposto volta a ser cobrado integralmente, o que significará um aumento de 36 centavos por litro. A Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes diz que os postos são prejudicados com o aumento dos preços, já que a expectativa é que haja uma redução no volume de vendas. Atualmente, o diesel é vendido em média a R$ 6,03, o maior valor desde fevereiro. Elaine Keller, você gosta quando aumenta o valor do combustível e que o posto fica mais vazio para você abastecer seu Rolls Royce? Ai, ele adora pegar no meu pé. Não, meu carro é elétrico. Nossa, a melhor coisa que tem. Mesmo? Ah, não, eu sempre tive preguiça de parar no posto. Então, eu tenho um carro elétrico, você chega em casa, você bota ele na tomada. E se tiver qualquer problema, a tua eletricidade faz ele conseguir. Vai embora. Então... O que você acha desse aumento do diesel? Na verdade, já era esperado, né? Porque a gente está reonerando, né, os combustíveis. O governo foi fazendo isso paulatinamente por conta daquilo que aquela política... aquela farra eleitoral, né, do antigo governo, falo mesmo, que manteve a desoneração dos combustíveis e aí pressionou o Haddad para que ele mantivesse isso por mais 90 dias. Ele assim o fez quando assumiu em janeiro e agora você tem aí progressivamente o valor voltando para as bombas, que é natural. Isso dá uma pressão inflacionária muito ruim, né? Mas aos poucos o governo tem que arranjar um meio aí de subsidiar ou de alguma forma tentar conter isso, porque quando a gente fala de aumento do diesel, a gente acarreta aí o aumento da inflação em toda a cadeia produtiva. Então o governo vai ter que apoiar aí, seja com uma reforma tributária ou qualquer outro tipo de política pública. Carol Curimbaba, o subsídio, na verdade, quando um governo subsidia um preço de um produto, como por exemplo combustível, ele está pegando dinheiro público, dinheiro do contribuinte, está colocando nesse produto, ou seja, comprando uma parte desse produto para que o contribuinte possa pagar mais barato. Em contrapartida, a alta do diesel pode provocar um impacto no transporte de produtos agrícolas, por exemplo, até o Porto de Santos para subsequente exportação. Como você vê essa movimentação? O ideal seria que o governo tivesse mantido mais um equilíbrio fiscal, gastasse menos em outras coisas para poder manter o preço do diesel em valores mais compatíveis? Me tira até o fôlego ouvir que o governo tem alguma interferência em preço de combustível. Isso é inadmissível, no meu ponto de vista, mesmo sabendo que diesel alto afeta diretamente na inflação, afeta diretamente nos custos dos alimentos, porque fica mais caro para transportar. O governo não tinha nem que ser sócio majoritário ali da Petrobras, ele não tinha que ser. A Petrobras tinha que ser um mercado aberto, com mais empresas dentro do Brasil atuando, temos muito poucas. Se tinha que ter ou não refinaria, é uma decisão do mercado privado, livre comércio, para que tem mercado aqui no Brasil, comprador, né, consumidor. Então, isso tinha que ser 100% focado no mercado privado, não tinha que ter imposição de governo ali, não tinha que ser governo que coloca presidente da Petrobras. Por quê? Uma política de preço que estava vindo de uma forma bem transparente, que é a política de paridade internacional de preço que veio desde o governo Temer, que a gente sabia que o preço ia variar conforme as variações no exterior, mudou agora, não ficou tão transparente, colocaram outros custos regionais ali para que o governo, né, de interfir de uma forma subliminar ali nos preços combustíveis. Não tem que ser assim. O governo tem que ser um facilitador, facilitar para que tenha mais infraestrutura, estradas, trens, não ele com o dinheiro dele, mas facilitar para que as empresas invistam e não ficar interferindo em preço de combustível, pessoal. O que o governo Bolsonaro fez, ele reduziu o ICMS, é a forma que ele poderia fazer de interferência. Também não acho que foi a decisão mais interessante, mas o governo Lula, por que ele também está voltando aos poucos aí com o preço dos combustíveis? Porque
Porque vocês lembram que ele deu desconto nos carros ditos populares, que não são populares. Então, sempre que o governo tira uma receita, ele precisa repor de alguma outra forma. E está sendo reposta em cima dos preços dos combustíveis. Para mim, não tinha que ter... O governo não tinha que ser sócio de empresa nenhuma, Capês. Esse é o grande problema de tudo isso. Aproveitando essa sua veia privatizante, você é a favor da privatização da Petrobras ou você acha que tem que ser mantido o monopólio mesmo após os escândalos evidenciados pela Lava Jato? Eu sou 100% a favor da privatização completa da Petrobras, lembrando que ela é mista hoje, né? Mas só que tem que ser uma privatização que não saia do monopólio estatal e vá para o monopólio privado, né? Ela tem que ser feita de forma gradual, leve. Abertura de mercado gradual, para que não haja especulação também. Então tem que ser um trabalho bem feito, que geralmente não é no Brasil. As privatizações são feitas bem atabalhoadas, sem jabutis no meio do processo de privatização, mas tem que fazer. O governo tem que ser facilitador, não empresário. Bruno Musa, competição entre empresas, maior competição é o caminho em vez de monopólio e subsídios? Sem dúvida nenhuma, basta olhar, como eu falei no começo aqui, que eu sou estudioso há anos e adepto da economia austríaca, basicamente os pontos fundamentais disso é isso. Não há nada mais danoso numa economia do que subsídios a médio e longo prazo. A gente usa o dinheiro de todo mundo para subsidiar setores que passam a ser privilegiados. E a gente começa a acreditar naquelas falas super populistas, o petróleo é nosso, do poço ao posto. E a questão é, no médio e no longo prazo, você utilizar dinheiro público para subsidiar esse tipo de combustível, qualquer outro produto ou serviço, basicamente você está usando dinheiro público. E esse dinheiro público, ele é escasso. Então, como é que a gente está alocando esse dinheiro, esse recurso que ele é escasso? É da melhor maneira possível? Por que é que, então, que aí eu concordo com a Elaine, foi alguma coisa eleitoreira em tirar os impostos para derrubar o preço? Mas você precisa retirar os impostos diminuindo o tamanho do Estado. A gente precisa começar a voltar a discutir a necessidade e a importância da diminuição do Estado brasileiro, que ele é inchado e ele é extremamente ineficiente. Então, assim como ela, eu sou a favor de privatizar absolutamente tudo, inclusive saúde, educação, absolutamente tudo, com o mercado aberto e com o mercado amplamente concorrente e sem os amigos do rei, né? Estou aqui conversando com ele, falando que você está mais para a escola de Chicago. Tá bem para a escola de Chicago. Você está para a escola de Chicago. Eu sou quase um Chicago boy, tá aqui. Filosoficamente, eu sou anarcocapitalista. Então, deixamos Chicago lá atrás no liberalismo aí. Vamos ouvir a elétrica. Ele está mais para Chicago. A elétrica e risonha Elaine Keller. O que é? O que você tem contra a escola de Chicago? Não, o pensamento dele Era uma discussão aqui sobre os economistas. Economistas, a gente tem escolas, e a escola de Chicago vai muito na vertente liberal. Ela é liberal, enquanto a austríaca ela é mais pro libertário. Então, né? eu achei que você era mais para Chicago. Então, eu brinquei com ele está mais para a escola de Chicago. Chicago é uma cidade desenvolvida e tem uma boa universidade lá? Eu não estudei em Chicago. É a 7ª melhor universidade do mundo. Vamos falar mal da escola de Chicago, Eu por favor, estudei muito próximo de Chicago. Estava em Northwestern, que é uma faculdade próxima lá. Nossa, tá um nível alto aqui. Nossa! Eu já tive o privilégio de fazer uma palestra na Universidade de Chicago. Nossa! 07. Rica Mello, não falem mal de Chicago, por favor. Rica Mello. Eu estudei na grande rival da universidade onde eu estudei. Espera um pouquinho, Rica. A Elaine não parou de falar um minuto sequer, pelo amor de Deus. Vamos ouvir o Rica. Vamos lá, rapidamente. Eu sou um economista muitas vezes muito liberal. Em alguns pontos, para algumas coisas, de fato, eu não acredito nesse nosso poder de conseguir garantir que as empresas que são privatizadas trabalham da melhor maneira e conseguem colocar os investimentos da maneira como deveriam e tem preços que fazem sentido sem margens muito altas e tudo mais. É Brasil, como a gente falou, não é país de amador, é país de profissional. Eu não gostaria, não concordo com a privatização de Petrobras, mas concordo com a privatização de várias empresas. Eletrobras, por exemplo, tem muitas outras empresas que podem ser privatizadas. Petrobras eu não faria isso, mas é uma discussão, a gente poder passar aqui horas discutindo sobre esse ponto. Os dois pontos importantes aqui. O governo Bolsonaro cometeu um erro importante na hora que ele deu descontos no combustível, quando ele desonerou o combustível, apesar de eu adorar pagar combustível mais barato, você que está em casa também gosta, mas a conta chega. Eu me lembro lá no governo Dilma, quando houve uma redução de custo da energia elétrica, não lembro se foi 2015, 2016, a gente paga essa conta até hoje. Então, o que acontece? Esse tipo de coisa no mercado é péssimo. O governo não tem que fazer pressão sobre preço de nada, sobre preço de combustível, de jeito nenhum. A Petrobras pode ter uma política
política de um colchão, teve uma grande subida, vou subir devagarzinho para não pressionar muito a inflação, para não bater muito em quem usa combustível? Pode, mas também depois pode cair mais devagar também. O preço caiu muito rapidamente, cai um pouco mais devagar. A Petrobras pode fazer isso. O que não pode é levar um ano. O governo Lula se colocou numa enrascada. Haddad era a favor da reoneração lá no começo do governo. Na verdade, aí o PT e o governo falaram assim, se a gente fizer isso, a gente vai perder uma grande parte do apoio popular. Então ele teve que vagarosamente reonerar o combustível. Vamos lá, eu estou muito preocupado, inclusive, com a atuação da Petrobras. A gente sabe que a Petrobras hoje não tem uma regra tão clara de aumento ou redução do preço do combustível, não está mais pelo valor de paridade internacional, de dólar, de câmbio e com quanto que a gente paga lá fora. O governo tem utilizado um pouco a Petrobras para, no momento que eu preciso ter uma redução de inflação, eu reduzo um pouco o preço. Ali agora a inflação está bem controlada agora, gente. Nós devemos ter uma das inflações mais baixas do mundo agora. O Brasil, que sempre foi das maiores inflações, tem uma inflação mais baixa. Então o governo agora vai rapidamente subindo não só o preço que estava um pouco descontado, mas também reonerando. O governo pegou esse abacaxi, está tentando resolver esse abacaxi. O que eu espero que em 2024 a Petrobras seja muito responsável com a precificação. Vamos falar de um outro abacaxi aqui.